Outra palavra muito utilizada no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, é techuvá, que significa retorno, a volta, o retorno. No livro de Deuteronômio, irmãos, assim como na Bíblia, fica muito claro que obedecer a Deus, obedecer a Deus por amor, resultará em bênçãos. Por outro lado, desobedecer resultará em problemas, em consequências ruins quando desobedecemos a Deus. Isso tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, mas veja lá o texto de Paulo, no capítulo 6 de Gálatas, versos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que semear também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, colherá para a vida eterna. Veja, duas alternativas. Semear conforme a carne, conforme os desejos da carne, ou semear conforme o Espírito, conforme o Espírito Santo. Resultados diferentes. Quem semeia para a carne vai colher corrupção. Quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Mas é muito fácil pecar, irmãos. O povo de Israel pecava muito facilmente. Nós também pecamos muito facilmente. Essa é a nossa inclinação natural, conforme o texto de Efésios, capítulo 2, verso 3. Todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Outra tradução diz assim: andávamos nas inclinações da nossa carne, ou nas cobiças da nossa carne. Andávamos na natureza humana, ou andávamos conforme o mal que havia dentro de nós. Essa é a inclinação natural e nós pecamos. O povo de Israel também pecava. O que fazer então, irmãos? O que fazer? Primeiro, a gente já sabe que os mandamentos de Deus são simples. Os mandamentos de Deus são acessíveis. Estudamos isso já, o verso que diz assim, em Deuteronômio 30, 11. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Portanto, irmãos, os mandamentos de Deus não são impossíveis de serem cumpridos. Algumas traduções desse mesmo verso dizem assim: não é uma coisa impossível, não está além das suas forças. Veja outra frase desse mesmo verso: não são difíceis de entender nem de cumprir. Não é difícil entender os mandamentos de Deus, irmãos. Como já vimos, os mandamentos de Deus não estão escondidos, não são mistérios. A escolha que Deus nos propõe é muito simples: é vida ou morte, é mal ou bem. Isso é o que o Senhor propõe para nós. Esse mesmo verso, falando sobre os mandamentos de Deus, diz assim: não é demasiadamente difícil, não é difícil demais. Eu gosto dessa tradução, irmãos, porque os mandamentos de Deus não são difíceis demais, mas eles são difíceis. São difíceis por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa inclinação para o mal. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é nadar contra a correnteza. É preciso empenho, é preciso dedicação, é preciso oração. Os israelitas quase sempre caíam em pecado, irmãos, frequentemente caíam em pecados. Como nós já vimos, eles tinham uma história com relação à religião, uma história cíclica. Alguns momentos eles estavam bem com Deus, depois eles se afastavam, praticavam a idolatria, tinham problemas, eram exilados, aí voltavam-se a Deus. Veja o que o Senhor disse para eles lá em Deuteronômio. O Senhor estava dizendo para eles: olha, vocês vão se afastar, vocês vão se tornar idólatras por um período, mas eu estou disposto a aceitá-los. No capítulo 30 de Deuteronômio, dos versos 1 a 10, encontramos algumas das propostas de Deus. Quando vocês se converterem, quando derem ouvidos à voz de Deus, quando obedecer de coração e alma, então o Senhor vai trazer de volta do exílio. Trarei de volta do exílio. Vou reunir novamente.
vou dar a vocês a prosperidade, vou circuncidar o vosso coração, vou dedicar vocês integralmente. E no verso 9 do capítulo 30, a gente vê o que vai acontecer com Deus quando isso acontece, quando isso se suceder. O Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou com os teus pais. Estava falando para o povo hebreu, para o povo idólatra, um povo que se tornaria idólatra mais ainda com o passar do tempo, mas falando assim: se vocês voltarem, se vocês se dedicarem integralmente, se vocês circuncidarem o coração, deixar que o Espírito Santo circuncide o coração, se vocês se tornarem realmente meus servos, obedecerem a minha lei, eu vou reunir vocês novamente, e mais ainda, vou alegrar-se em ti. Sabe, irmãos, quando nós nos convertemos, o Senhor se alegra. O Senhor se alegra com a nossa conversão. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, irmãos, nós estamos plantando para a vida eterna, e o plano de Deus para cada um de nós é a vida eterna. A conversão, irmãos, é um retorno, é uma volta. É a palavra do texto de hoje, é techuvá, o retorno. É uma volta. Para o povo de Israel era uma volta do cativeiro, uma volta do exílio. Para nós, é a volta desse mundo de pecado. Sair do mundo de carne, um mundo carnal, para ir para o mundo espiritual. O importante, irmãos, é que o Senhor Deus está sempre disponível. O Senhor Deus está sempre disponível para a nossa volta, desde que nós nos arrependamos sinceramente. E esse é o desejo meu para cada um de vocês, para cada um de nós, para mim. Que a gente se arrependa dos nossos pecados, alguns pecados acalentados às vezes, aqueles que a gente não quer largar. Mas se nós largarmos, se nós deixarmos que o Espírito Santo trabalhe, e se nós realmente nos arrependermos e abandonarmos esse pecado, o Senhor Deus está disposto a nos receber. Da mesma forma, irmãos, que o filho pródigo foi recebido pelo seu pai. Saiu pelo mundo, fez um monte de bobagem, mas o pai estava pronto para receber. E para se alegrar, como vimos no verso 11, no verso 9 de Deuteronômio 30. Vou me alegrar em vocês. Que Deus possa se alegrar em mim. Que Deus possa se alegrar em cada um de nós, porquanto nós queremos nos reconsagrar, queremos pedir perdão, arrependermos e viver de acordo com a vontade de Deus.